Olá, alunos e alunas, Direito Constitucional 2. Hoje vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ainda falando da ação direta de inconstitucionalidade. Agora sobre a questão da legitimidade ativa de partido político, com representação no Congresso Nacional. Se, como nós vimos, o Supremo criou o requisito da pertinência temática para alguns legitimados ativos, quanto ao partido político com representação no Congresso Nacional, o STF foi extremamente aberto para a participação dessas entidades da sociedade civil, porque para a propositura da ADI por partido político, o Supremo Tribunal Federal exigiu apenas que o partido tenha eleito um deputado federal ou um senador. Então, considera-se partido político com representação no Congresso Nacional aquele que consiga eleger pelo menos um deputado federal ou um senador para o Congresso Nacional. Então, aí, nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal agiu corretamente ao ampliar essa legitimidade ativa. O Supremo tratou também de definir os parâmetros de controle em ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, contra quais instrumentos normativos pode se propor a ADI. Então, a primeira definição do Supremo Tribunal Federal foi quanto às normas anteriores ao texto constitucional. O Supremo estabeleceu que não cabe à ADI em relação a normas anteriores à Constituição. Nesse caso, trata-se de recepção ou não recepção. Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não cabe ADI contra normas municipais, ou seja, normas municipais em face da Constituição Federal, não pode ser controlada a constitucionalidade por meio de ADI, porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, já existe a representação de inconstitucionalidade no âmbito estadual, estabelecida no artigo 125, parágrafo 2º do texto constitucional. Então, cabe à ADI em relação às normas federais e estaduais em face da Constituição Federal, normas essas posteriores ao texto constitucional. Então, entram aqui as emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, a própria Constituição estadual e as normas estaduais. Ainda em relação ao parâmetro de controle, o Supremo entendia que não cabia ADI contra normas de efeito concreto. Contudo, no julgamento das ADIs 4048, 4049 e 4050, a partir de 2008, o STF reconheceu a possibilidade de ADI contra lei ou ato normativo concreto e suspendeu liminarmente ato normativo de cunho concreto. Ainda de acordo com o Supremo, como já dito, não vai caber ADI contra norma municipal. Então, norma de efeito concreto, até 2008, o Supremo entendia não ser cabível a ADI, mas a partir do julgamento dessas liminares nas ADIs 4048, 4049 e 4050, o Supremo passa a entender a possibilidade de impetração de ADI contra lei ou ato normativo de natureza concreta. Uma situação interessante ocorre no caso da Constituição de um Estado repetir norma da Constituição Federal ou quando essa Constituição estadual estabelece em seu texto uma norma da Constituição Federal que obrigatoriamente deveria ser repetida na Constituição do Estado. Nesses casos, caberia ADI para o Supremo ou representação de inconstitucionalidade para o Tribunal de Justiça respectivo? O Supremo entendeu que, nesses casos,
conhecidos como normas de imitação, cabe, na verdade, representação de inconstitucionalidade para o Tribunal de Justiça e não ADI para o Supremo Tribunal Federal. E no caso da decisão do Tribunal de Justiça, caberá recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Em outras palavras, se norma estadual violar uma norma dessa espécie, deve-se impetrar representação de inconstitucionalidade para o Tribunal de Justiça do Estado e não para o Supremo Tribunal Federal. A mesma posição o STF manteve quanto às normas remissivas, ou seja, aquelas normas que não regulamentam de forma direta uma matéria, mas sim nos remetem a outra norma para tal regulamentação. Também normas estaduais que estejam em confronto com essas normas devem ter sua constitucionalidade questionada através da representação de inconstitucionalidade estadual. Então é isso, pessoal, e aí nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!